Quando você muda a forma como olha as coisas que você olha mudam. Wayne Dyer. Em 1920, o mundo da física foi sacudido por uma teoria revolucionária. A interpretação de Copenhague, proposta por Niels Bohr e Werner Heisenberg, sugeria algo quase místico. Um sistema quântico pode existir em todos os seus estados possíveis ao mesmo tempo até ser observado. É como o famoso experimento do gato de Schrödinger, que estaria tanto vivo quanto morto até que alguém olhasse. Mas a história não termina aí. Em 1957, Hugh Everett III apresentou uma ideia ainda mais intrigante: a interpretação dos muitos mundos. Ele não acreditava no colapso das realidades. Em vez disso, propôs que todos os resultados possíveis de um evento quântico realmente acontecem em universos paralelos. Agora, imagine isso. Cada decisão que você toma, cada moeda lançada, cada pensamento cria uma divisão no universo, resultando em infinitas versões da realidade. Em um desses mundos, você pode ser um bilionário, enquanto em outro, pode ter perdido essa chance e estar em uma situação financeira complicada. E a parte mais fascinante? Você está vivendo em apenas uma dessas versões, sem perceber as outras. O cerne da questão é o seguinte: ambas as teorias giram em torno de um conceito básico: a observação. E isso não se limita apenas à física quântica. Em ensinamentos espirituais antigos, seja de monges budistas, yogis ou místicos, a ideia de que a observação e a intenção moldam a realidade é um conceito transmitido através dos séculos. Agora, e se eu lhe dissesse que a maneira como você direciona sua atenção neste exato momento está moldando sua vida, da mesma forma que molda os resultados quânticos? E se seu poder de criar a realidade que deseja estivesse diretamente ligado à sua capacidade de observar e focar? No vídeo de hoje, vou compartilhar como você pode aproveitar essa verdade fundamental e usar sua atenção para manifestar a vida que realmente deseja. Vou contar como usei isso para criar uma vida que vai além dos meus maiores sonhos. Então vamos começar. Primeiro, precisamos entender como nossa atenção realmente influencia a versão da realidade que se manifesta. Para compreender isso, precisamos entender como a energia flui. Sempre que você se sente travado em sua vida, ou sente que está se esforçando para alcançar algo, mas simplesmente não acontece, é porque há energia bloqueada em algum lugar. Se a energia não pode fluir, ela precisa encontrar uma maneira de se mover para evitar a estagnação. Quando isso acontece, acabamos experimentando as mesmas situações repetidamente, sejam desafios financeiros, problemas em relacionamentos ou qualquer outra coisa. Mas o que influencia o fluxo de energia? A atenção. A atenção direciona o fluxo de energia. Onde quer que a atenção vá, a energia segue. Nosso foco e atenção determinam para onde a energia flui. Existem dois tipos principais de atenção que possuímos: atenção polar e atenção não polar. A atenção polar tem o poder de atrair ou repelir realidades. Quando nos concentramos em algo, estamos atraindo essa realidade, enquanto repelimos outras. A atenção polar funciona dessa maneira, atraindo o que focamos e repelindo o que não é o foco. Por outro lado, a atenção não polar é completamente neutra. Ela tem o poder de dissolver realidades. Em termos de eventos quânticos que se manifestam em nossas vidas, podemos entender isso como um exemplo. Se tivermos dois tipos de atenções polares, a atenção positiva e a negativa, o conteúdo da nossa atenção é o que importa, não a natureza dela. Se você tem aversão a contas e não gosta de perder dinheiro, é provável que atraia mais situações em que isso ocorra. Por outro lado, se você aprecia a ideia de ganhar dinheiro e crescer, mais oportunidades para isso surgirão. Ao longo da vida, somos condicionados a viver em um modo de medo e sobrevivência, já que fomos biologicamente programados dessa maneira. Fomos ensinados a sobreviver primeiro, evitando qualquer ameaça à nossa segurança. Como resultado, muitos de nós adotamos um comportamento de autoproteção, evitando conflitos e riscos, o que infelizmente acaba atraindo mais daquilo que tememos. Observe o que você vê nas notícias ou nas redes sociais. Há muito mais foco no medo do que em qualquer outra coisa. É assim que a sociedade nos mantém presos nesse ciclo. A sociedade, por meio da mídia, pode manipular nossas emoções, como o medo, a raiva e o orgulho.
e nos levar a agir de maneiras que nem sempre desejamos. Esse ciclo é o que mantém muitas pessoas experimentando os mesmos tipos de relacionamentos, problemas e desafios financeiros repetidamente, porque elas estão focadas em evitar esses problemas, ao invés de lidar com eles de maneira neutra. Muitos indivíduos são marcados por eventos passados, e esse impacto emocional pode influenciar como eles lidam com suas vidas no presente. Eles podem ficar presos em padrões, evitando situações que acreditam serem semelhantes às que já enfrentaram antes. É aí que entra a atenção neutra ou não polar. Vamos aprofundar isso. Quando você enfrenta uma situação desafiadora, como uma conta surpresa ou um problema no trabalho, sua reação natural pode ser sentir medo ou frustração. Isso é o que chamamos de atenção polar negativa. Quanto mais você se preocupa com a situação, mais energia você está investindo nela, o que pode acabar atraindo mais daquilo que você teme. Por outro lado, se você simplesmente aceitasse a situação sem julgá-la como boa ou ruim, uma abordagem de atenção neutra, ela passaria pela sua vida sem o impacto emocional negativo. Ao não atribuir energia emocional negativa, você permite que a situação se dissolva sem maiores consequências. É importante compreender que a vida só se importa com o conteúdo da sua atenção. Se você está constantemente focado em evitar problemas, acaba atraindo mais problemas, pois sua atenção está direcionada exatamente para aquilo que você deseja evitar. Imagine que você está diante de uma decisão crucial no mundo dos negócios. Se sua primeira reação for pensar no que pode dar errado e se preocupar com os possíveis problemas, essa energia negativa vai influenciar suas ações e possivelmente levar a um resultado desfavorável. No entanto, se você se concentrar nas possibilidades positivas, acreditando que, de alguma forma, a situação vai contribuir para o seu crescimento, você estará direcionando sua energia para um desfecho mais favorável. Isso significa que a forma como percebemos os eventos em nossas vidas determina a realidade que manifestamos. Se percebemos algo de maneira positiva, tendemos a criar uma realidade mais positiva. Se percebemos de forma negativa, acabamos atraindo mais do que não queremos. Agora pense no seguinte: algo de ruim aconteceu com você, como uma grande conta inesperada ou um problema financeiro. Sua primeira reação pode ser: isso é terrível, e agora coisas piores estão por vir. Mas como você sabe disso? Esse é apenas o medo assumindo o controle. Nós, como seres humanos, temos a tendência de justificar nossos medos com pensamentos sobre o que mais pode dar errado. Essa é a biologia humana. Quando sentimos medo, nos apegamos a pensamentos negativos, tentando justificar o porquê de estarmos nos sentindo assim. E quanto mais nos apegamos a esses pensamentos, mais eles se tornam reais. Quando estamos em um estado de medo, tendemos a criar cenários que reforçam esse medo. Por exemplo, se você receber uma conta ou imposto alto para pagar, seu primeiro pensamento pode ser: e se eu não conseguir pagar isso? E se isso levar a problemas ainda maiores? E se eu perder meu negócio ou não conseguir pagar minhas contas pessoais? Esse tipo de pensamento cria uma espiral de medo e preocupação que apenas alimenta mais do mesmo. Nesse ponto, a atenção negativa começa a influenciar o conteúdo da sua realidade. Se a mente fica presa em pensamentos negativos, esses pensamentos geram emoções negativas, que por sua vez moldam a realidade que você vivencia. A chave para interromper esse ciclo é usar a atenção neutra. Se você consegue olhar para a situação de forma neutra, sem julgar como boa ou ruim, ela perde o poder sobre você. Vamos usar o exemplo da conta inesperada. Se, em vez de reagir com medo, você simplesmente aceitar que a situação aconteceu sem adicionar carga emocional negativa, a situação passará sem impacto duradouro em sua vida. Muitas pessoas resistem aos traumas e medos do passado, atribuindo a eles uma atenção negativa. Ao invés de aceitar e processar a experiência, elas tentam fugir. E ao fugir, o que estamos essencialmente fazendo? Resistindo. E como o ditado diz, aquilo que resistimos persiste. Quanto mais resistimos, mais energia damos à situação e mais ela nos afeta. Um exemplo pessoal. Quando eu era mais novo, fui alvo de bullying. Por muito tempo, usei essa experiência como uma desculpa para minhas limitações. Eu pensava: eu sou assim por causa do bullying que sofri. Esse pensamento me mantinha preso em um ciclo de vitimização. Mas, quando mudei minha perspectiva, percebi que aquela experiência poderia ter um lado positivo.
Eu decidi enxergar o bullying como algo que me deu força e determinação. Isso mudou a maneira como eu via minha história. Agora, eu posso dizer que me tornei mais forte e determinado a melhorar por causa do que aconteceu. Essa mudança de narrativa me permitiu atrair mais positividade e sucesso para a minha vida. Isso tudo porque decidi mudar o foco da minha atenção. Essa transformação está completamente em suas mãos. A forma como você escolhe enxergar uma situação está completamente sob seu controle. Pode não parecer assim no começo, mas quando você muda a forma como enxerga algo, você muda a realidade que se manifesta a partir disso. Agora que você já entendeu como sua percepção molda sua realidade, vamos explorar como utilizar isso de forma prática para criar a realidade que você deseja. Vou compartilhar a história de Maria para ajudar a ilustrar essa ideia. Quando Maria iniciou sua jornada de crescimento pessoal, seu maior desejo era abandonar o emprego das 9 às 18 horas e se tornar uma empreendedora. Ela ansiava por liberdade financeira e de tempo. Na época, Maria trabalhava em um estágio de engenharia, seguindo um plano para construir uma carreira corporativa. No entanto, ao ir para o trabalho, ela via colegas cansados, desmotivados e com uma expressão de desespero. Muitos estavam tão insatisfeitos que preferiam se machucar para poder se ausentar com alguma compensação. O ambiente era sufocante, escuro, barulhento, cheio de máquinas e com uma atmosfera opressora. Maria sabia que não poderia passar os próximos 40 anos de sua vida naquele lugar. Aquilo não era vida, era como uma prisão. Então, ela decidiu que, até uma certa data, alcançaria uma renda que lhe permitisse deixar aquele emprego. Seu objetivo inicial era ganhar o equivalente ao que recebia no estágio, cerca de R$ 5.000 por mês. Maria fez um acordo com seus pais de que, se conseguisse atingir essa renda por conta própria, eles não poderiam questionar sua decisão de seguir o próprio caminho. Seus pais, como muitos outros, estavam presos na mentalidade de trabalhe duro, tenha um emprego estável, e não acreditavam que fosse possível ganhar dinheiro de outras formas, como pela internet. Determinada a mudar sua vida, Maria aceitou o desafio e mergulhou de cabeça. Em janeiro de 2019, ela começou a trabalhar intensamente para alcançar seu objetivo. No início, as coisas começaram a progredir. Ela conseguiu seu primeiro cliente de coaching e estava a caminho de alcançar R$ 3.000 em um mês, o que já era um avanço significativo. No entanto, quando maio de 2019 chegou, as coisas começaram a se complicar. Maria já havia decidido seguir um caminho não convencional e anunciou aos pais que teria uma renda de R$ 5.000 até o final de maio. No entanto, à medida que essa data se aproximava, a pressão aumentava. Ela estava obcecada pelo medo de falhar. Quando falava com potenciais clientes, sua necessidade de fechar a venda era tão óbvia que acabava afastando as oportunidades. O mês de maio foi um desastre. Maria não conseguiu fechar nenhum cliente e terminou o mês sem ganhar nada. Esse fracasso foi o que Maria mais temia, e de fato aconteceu. Mas quando isso aconteceu, algo dentro dela mudou. Ela já estava no pior cenário possível, então o que mais poderia dar errado? Foi nesse momento que, sem o peso do medo de falhar, Maria redirecionou sua atenção para o que realmente queria. Em junho de 2019, sem a pressão e a ansiedade que antes a consumiam, Maria conseguiu seu primeiro mês com R$ 8.000 de faturamento. No mês seguinte, em julho, alcançou R$ 12.000 e em agosto, surpreendentemente, fez seu primeiro mês com R$ 20.000. Esse foi o resultado de uma mudança de foco. Maria deixou de lado o medo do fracasso e começou a se concentrar no que realmente desejava alcançar. O que isso demonstra é que quando você para de resistir ao fracasso e direciona sua atenção para o que deseja, sua realidade começa a se alinhar com isso. A atenção positiva e negativa tem o mesmo poder de atrair realidades. A diferença está em onde você escolhe focar. A lição que aprendi dessa experiência é que, quando você se concentra mais no medo de fracassar do que no desejo de ter sucesso, você acaba atraindo o fracasso. No entanto, quando você se concentra no que realmente quer alcançar, é isso que você atrai. Essa mudança de foco é fundamental para manifestar a realidade que você deseja. Agora, eu sei que pode parecer mais fácil falar do que fazer. Por isso, vou compartilhar uma técnica que pode ajudar você a aplicar essa ideia de maneira prática no seu dia a dia. Essa técnica é chamada de aceitar e redirecionar.
Ela combina o uso da atenção polar e da atenção não polar e é composta por 3 etapas principais. Se você seguir essas etapas, verá que toda a energia negativa que você está direcionando para o medo e a resistência começará a se dissipar. Assim, você poderá redirecionar essa energia para criar a realidade que realmente deseja. Vamos falar sobre como isso funciona. Etapa 1. Aceitação completa. A primeira coisa que você precisa fazer é aceitar completamente a situação atual. Lembra-se de quando Maria estava no fundo do poço, sem ter conseguido alcançar seu objetivo financeiro no mês de maio? Ela aceitou o fracasso. Aceitou que seu pior medo havia se tornado realidade. Quando você aceita algo, não está mais em resistência. E como mencionei antes, resistência alimenta a negatividade. Aceitação é o antídoto para a resistência. Pense na arte do Aikido, uma arte marcial que utiliza a força do oponente contra ele. Em vez de lutar contra o ataque, você usa a energia dele para desviar. O mesmo acontece com a aceitação. Você para de gastar energia tentando resistir ao que está acontecendo e, em vez disso, desvia essa energia. Quando você aceita a situação, abre espaço para que a mudança aconteça. Imagine a pior situação possível ocorrendo em sua vida. Agora, aceite-a. Veja como mesmo nessa situação a vida ainda segue. Você não precisa ser dominado por seus medos. A aceitação permite que você se liberte deles. Etapa 2. Identificar o potencial positivo. Depois de aceitar a situação, você pode começar a enxergá-la com uma nova perspectiva. Muitas vezes, o que parece ser um problema pode, na verdade, ser uma oportunidade disfarçada. Se você perdeu uma oportunidade de negócio, por exemplo, talvez essa situação esteja abrindo espaço para algo melhor. Se enfrentou uma rejeição, talvez isso esteja te direcionando para o caminho certo, mesmo que ainda não consiga ver isso claramente. Eu lembro de uma situação recente com minha esposa e eu, quando estávamos tentando fechar a compra de uma casa. Tudo parecia certo, até que, de repente, o vendedor parou de responder. A princípio, pensamos que eles haviam recebido uma oferta melhor e queriam desistir do acordo. Ficamos frustrados porque já havíamos investido tempo e energia naquele imóvel. No entanto, em vez de nos desesperarmos, decidimos ver o que aquilo poderia estar nos ensinando. Talvez aquela casa não fosse a melhor para nós. Talvez o universo estivesse nos protegendo de algo que não sabíamos. Ao olhar para a situação por esse ângulo, o estresse diminuiu e conseguimos nos abrir para outras possibilidades. Etapa 3. Redirecionar a atenção. A terceira e última etapa é redirecionar sua atenção para o que você realmente quer. Agora que você aceitou a situação e identificou um possível lado positivo, está em uma posição de neutralidade, onde pode escolher para onde direcionar sua energia. O que você quer criar? O que você deseja manifestar? Ao redirecionar sua atenção para esses aspectos positivos, você começa a atrair realidades alinhadas com seus desejos. Agora que já analisamos as 3 etapas principais, aceitar, identificar o potencial positivo e redirecionar a atenção, vamos ver como você pode aplicar essas etapas em situações do dia a dia. O diferencial dessa técnica é que ela não se limita apenas a grandes decisões ou situações extremas, como mudar de carreira ou enfrentar desafios financeiros. Ela pode ser aplicada em qualquer momento do seu dia. Imagine que você está enfrentando uma fase difícil no trabalho. Talvez esteja lidando com um projeto complicado, uma relação tensa com um colega ou uma pressão constante por resultados. A primeira reação pode ser de frustração, raiva ou até desânimo, o que é compreensível. Mas, em vez de se deixar dominar por esses sentimentos, você pode usar a técnica de aceitar e redirecionar. Primeiro, aceite o que está acontecendo. Pode parecer contrário ao instinto, mas ao aceitar o que está além do seu controle, você tira o poder que a situação tem sobre você. Aceitar não significa se conformar com algo indesejado, mas sim parar de resistir emocionalmente àquilo que já está presente. Em seguida, pergunte-se: o que de positivo pode sair dessa situação? Pode ser que essa experiência esteja te ensinando algo importante, como a paciência, a habilidade de resolver conflitos ou até te preparando para algo maior. Identificar o potencial positivo não significa fingir que tudo está ótimo, mas sim encontrar uma oportunidade de crescimento. Por fim, redirecione sua atenção para o que você realmente quer.
Em vez de focar nos problemas ou na pressão, concentre-se no resultado que você deseja atingir. Talvez você queira desenvolver uma habilidade específica ou melhorar seu relacionamento com o colega de trabalho. Focar nessas soluções ajuda a mudar o fluxo de energia para um caminho mais positivo. A verdade é que essa técnica se aperfeiçoa com a prática. Quanto mais você a empregar, mais fácil será aplicá-la automaticamente quando enfrentar desafios. Com o tempo, você começará a perceber que sua realidade se transforma de forma mais suave, com menos resistência e mais alinhada com o que você realmente deseja. Não se trata de controlar tudo ao seu redor, mas de controlar sua própria atenção e resposta às situações. É isso que define o caminho que você segue. Obrigado por assistir, e se você já se inscreveu no canal, parabéns por ser um dos pioneiros dessa comunidade que está nascendo por meio do Portal Entropia. Gratidão!